O Campeonato Carioca teve clássico entre Flamengo e Vasco no Maraca. O Flamengo foi melhor, venceu e se classificou para as semifinais. O jogo acabou e já era quase domingo, porque a partida começou às 15:10 da noite, por um bom motivo. A mudança de horário no jogo foi uma tentativa de amenizar o calor do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a noite no Maracanã estava quente, 30 graus. A torcida do Flamengo, mais motivada, provocava. Exibia as faixas com os anos em que o time foi campeão em cima do Vasco. Esse vascaíno, por exemplo, preferiu ficar sozinho na dele. Realmente, o que estava por vir, para ele não seria tão fácil de assistir. O Flamengo dominou o primeiro tempo. O Flamengo toma conta, né? Joga no campo do Vasco. O atacante Verratti se irritou com essa bola que o Lucas Freitas desperdiçou jogando para a lateral. O argentino era quem mais falava e reclamava com os próprios companheiros. E o Flamengo continuava atacando. Arrascaeta carrega corredor central, bom passe, Bruno Henrique enfiou pro Plata, limpou, atenção, vai pro chão e é pênalti pro Flamengo. O árbitro marcou o pênalti do Zuccarello no Plata. Pé direito, Bruno Henrique partiu, bateu, gol do Flamengo! Do Carrasco, que chega a 9 gols em 14 jogos com a camisa do Flamengo contra o Vasco. Plata chegou a fazer o segundo, anulado por impedimento do Varela na jogada. Impedimento marcado, não vale o gol do Flamengo. Nossa equipe está de parabéns pelo primeiro tempo que fizemos. O Vasco voltou melhor para o segundo tempo. Teve uma sequência de chances de perigo. A mais perigosa delas foi essa daí. Verratti no travessão. Desceu no trinco, na junção da trave com o travessão. Quando o Michael sentiu dores na coxa, Everton Cebolinha entrou no lugar dele. No Vasco, o zagueiro Maurício Lemos estreou. Teve que substituir o Lucas Freitas. O Flamengo se recompôs no jogo. Voltou a atacar com o Wesley. Wesley bateu, espalma Léo Jardim. Aliás, o Wesley estava inspirado. Fez essa jogada e deixou no pé do Cebolinha. Wesley rolou, atenção, Cebolinha, bateu pro golaço! Uma raquetada, uma pintura no trinco! Cebolinha mata o clássico! No fim do jogo, uma confusão. Alguns jogadores do Vasco não gostaram da troca de passes entre o Wesley e o Matheus Gonçalves. Acharam que o Wesley estava desrespeitando o time por ter dado passe de letra. Coutinho ficou irritado com o lateral do Flamengo. Sobre a confusão, eu não sou de respeitar. Acho que é aquilo, futebol, todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar, é futebol. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Em menos de uma semana, o Flamengo venceu 2 clássicos aqui no Maracanã. Quarta-feira, Botafogo, agora o Vasco. E o gol da vitória veio de quem não marcava havia mais de 8 meses. Tenho boas lembranças aí contra eles. E hoje fui feliz, entrei, podia acertar um belo chute ali para sacramentar nossa vitória. Já o torcedor vascaíno se preocupa. Terça-feira já tem jogo decisivo da Copa do Brasil. Tem que ser humilde, tem que trabalhar mais, tem que ter mais sacrifício e tem que melhorar muito. Teve aquilo que eu falei antes, foi 1-0 só pro Flamengo, só deu Flamengo, o Vasco não conseguia passar da linha do meio de campo. No segundo tempo o Vasco voltou, pelo menos o Vasco tentou, brigou, deu cabeçada na trave, começou melhor. Mas não dá, gente, não tem qualidade. O time do Vasco é muito ruim, infelizmente é um time muito fraco. E aí o Cebolinha marcou um golaço, mas que golaço ele fez, foi 2-0 pro Flamengo. O Wesley, mais uma vez, um partidaço, jogou muito, para mim o melhor em campo. E no final o Wesley dando de letra e tal. E aí o Vasco foi fazer o Verratti, o Payet, aquela famosa
fazer média para a torcida, querer brigar, arrumar confusão, mas não adianta. Flamengo 20 pontos no Carioca, sobrando, só não vai ser campeão carioca se não quiser. É mesmo, Vasco, vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, merece um time ruim desse. Que chocolate do Flamengo em cima do Vasco. Olha o Vasco quer achar que o Paê joga bola. Tem 4 gols em 2 anos, ano passado. É mesmo, Vasco, vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, merece um time ruim desse. Tá bom? Flamengo arregaçou. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Eu não sei se é a Libertadores ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida disso, que o Flamengo arregaça 2 títulos importantes esse ano, porque o time do Flamengo é muito pique. O Flamengo venceu por 2-0. E, sinceramente, dentro do esperado. A equipe ainda está no início de uma pré-temporada, mas mostrou a que veio. A gente está vendo neste início de 2025 uma sequência de trabalho do time do Felipe Luiz do ano passado. Time que foi campeão da Copa do Brasil e terminou muito bem a temporada. A minha impressão, minha gente, é que, de fato, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. Está sendo muito interessante acompanhar esse início de carreira do Felipe Luiz como treinador e também o time que ele está montando no Flamengo. Está sendo bem legal de assistir. Concorda comigo? Acho que o Malvadão vai dar trabalho nessa temporada, hein? Deixa aí o seu comentário. Obrigado por participar. Curta, deixe o seu like, se inscreva no canal. E estamos juntos. Mais uma vitória do Flamengo num clássico. O Flamengo jogou 3 clássicos em seguida, empatou com o Fla-Flu em 0-0, derrotou o Botafogo por 1-0 e hoje derrotou o Vasco por 2-0. O Flamengo de Felipe Luiz segue de vento em popa e hoje o técnico deu aula quando precisou, né? O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, excelente. 1-0 foi muito pouco diante da vantagem que o Flamengo teve sobre o Vasco, que impôs sobre o Vasco. Teve até o segundo gol do Plata, anulado por um impedimento lá no início da jogada, né, do Varela, mas eu achei que no segundo tempo ia ser um atropelo. E não foi, porque o Vasco voltou diferente. O Vasco voltou mais pilhado, mais no ataque, tentando empurrar o Flamengo contra o seu próprio campo, e nos primeiros 15 minutos, eu diria que o Vasco foi melhor até do que o Flamengo. O Verratti cabeceou uma bola no travessão e por pouco, muito pouco, a coisa não ficou perigosa. Mas aí o Felipe resolveu mexer, e mexeu muito bem. Primeiro tirou o Varela, que já devia estar morto, botou o Léo Ortiz, com isso ele fez a dupla de zaga, que eu acho que no futuro será a titular, Léo Ortiz e Danilo. Léo Pereira caiu um pouco mais para a esquerda. Essa é uma solução de 3 zagueiros também, que pode ser arrumada mais lá para frente, se necessário. Entrou o Alan no lugar do Everton Araújo. Não que o Everton Araújo tivesse jogado mal, mas o Everton Araújo é um jogador que não costuma contribuir bem, não costuma dar passes produtivos quando passa do meio campo para o ataque. Ele é um bom jogador de marcação. Hoje até andou se atrapalhando no início do segundo tempo, né? Perdeu uma bola ali que quase dá um contra-ataque perigoso para o Vasco, na entrada da área do Flamengo, mas conseguiu se recuperar. Mas enfim, entrou o Alan no lugar do Everton Araújo e entrou o Luiz Araújo. Que, cara, eu continuo a achar que o Luiz Araújo, quando tudo estiver resolvido, quando houver o controle de minutagem que eles querem, mais ou menos todo mundo dentro do mesma minutagem, e principalmente de acordo com suas qualidades físicas, né? O Arrascaeta e o De La Cruz, um pouco mais poupado sempre. De La Cruz hoje, por exemplo, estava no banco, mas nem entrou. Mas enfim, o Luiz Araújo, para mim, vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Muita gente gostou muito da atuação do Plata hoje. Eu achei que ele foi muito bem no lance que sofreu o pênalti, mas, sinceramente, não consigo ver o Plata melhor do que o Luiz Araújo. No futuro, para mim, o titular tem que ser o Luiz Araújo e o Plata ser uma opção no banco. Mas isso tudo ainda vai demorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz já explicou que o Luiz Araújo está naquela categoria que ele pretende cuidar com algodões. Volto a explicar para quem ainda não ouviu a minha
tese sobre isso, que os algodões se referem a tratar bem os jogadores de cristal que ele tem, jogadores talentosos, mas que fisicamente têm muitos problemas. Luiz Araújo veio de uma cirurgia complicada, De La Cruz e Arrascaeta, esses são complicados por si só, então também precisam ser usados com cristais. E o próprio Cebolinha, que está voltando numa cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles. E que golaço fez o Cebolinha, minha gente. Que golaço fez o Cebolinha. Aliás, um gol que era importante. Mas a partir do momento que o Felipe começou a mexer, ele retomou as rédeas do jogo e aí começou a botar o Vasco na roda, né? Houve uma jogada que terminou com um chute de fora da área. O próprio Wesley, não foi? Foi o Wesley que deu aquele chute? Não me lembro, acho que foi o próprio Wesley. A bola ficou mais de 2 minutos rodando para lá e para cá. O Vasco atônito, querendo buscar. O Vasco, que tinha começado empolgado, empurrando o Flamengo, voltou a ser dominado, voltou a ficar na dele. E o Flamengo passou a acalmar a partida, que estava começando a ficar um pouco frenética pelo lado do Vasco. Para culminar isso tudo, o Michael sofreu uma distensão, mais uma distensão do Michael, né? O Michael é um jogador que o Felipe Luiz também precisa cuidar com os algodões lá, porque também é um jogador que está se revelando de cristal. Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, impressionante, Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande.